Queridos irmãos, muito boa noite. Quero falar um pouco sobre assuntos escatológicos. Te convido a vir comigo. Eu quero ler aqui no livro do Apocalipse, capítulo 13. O livro do Apocalipse é a revelação preciosa que Deus deixou para a sua igreja. E o livro é um pouco enigmático, nem todos gostam de meditar ou de ouvir os ensinos do Apocalipse, porque para muitos é um livro amedrontador, mas para uma grande maioria, graças a Deus, é um livro revelador. Eu quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 13, e quero meditar um pouco. Se você se interessa por esse assunto, fica aqui. Antes de tudo, eu te convido a se inscrever no canal A Voz do Atalaia, dar likes, a compartilhar as mensagens pregadas no canal A Voz do Atalaia. Eu sou o evangelista Édio e tenho a imensa alegria de compartilhar a palavra de Deus. E te convido, venha comigo nessa meditação. Livro do Apocalipse, capítulo 13. E me pus sobre a areia do mar, e vi subir uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfemia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfemias. E deu-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para o blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhes o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quero meditar um pouco. Esta é uma palavra profética para o fim dos tempos. Toda a Bíblia é pré-tribulacionista. Hoje tem várias vertentes, pós, meso e pré. A linguagem bíblica, a revelação da Bíblia é pré-tribulacionista. Se você crê ou admira alguém que está ensinando, pregando pós-tribulacionista, saiba de uma coisa, essa pessoa está te revelando o purgatório dos crentes. A Igreja Católica ensina que todos aqueles que morrem antes de ir para o paraíso vai passar pelo purgatório. Isso não é bíblico. Boa parte dos pastores hoje estão ensinando
que a igreja irá passar pela grande tribulação. Os pastores que estão ensinando isso estão entregando a igreja para o anticristo. E a igreja é de Cristo, a igreja aguarda Cristo. Romanos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 3, verso 9, diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Tem muitos versículos, passagens bíblicas provando que a igreja não passará pela grande tribulação, mas muitos estão insistindo e ensinando muitas pessoas, e muitos, por não examinarem a Escritura Sagrada, estão acreditando nisso. Mas o meu assunto é outro. Eu quero falar sobre um tempo terrível que está para chegar sobre essa terra. Deus revelou aos seus profetas, a Isaías, a Daniel, a Jeremias e a João, o último dos seus apóstolos, sobre o que está para acontecer nesse mundo, no fim dos tempos. Deus deu para Daniel um sonho. Está no livro de Daniel, capítulo 7. E no verso 17, está a seguinte palavra, no verso 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Levantarão, está no futuro. Eu não quero ficar nessa mensagem, eu quero ir para outra, porque a minha meditação é do livro de Apocalipse, capítulo 13. Olha o que diz. Eu me pus sobre a areia do mar. Quando se fala em areia, se fala sobre humanos, seres humanos. Quando se fala em mar, está falando exatamente de nações, de povos, de tribos, de línguas. E João disse: eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Este mar é um tipo do mundo inteiro. Eu vi subir do mar uma besta. Quando se fala em besta, está se falando em um sistema mau, diabólico, dirigido por Satanás. E ele disse aqui: esta besta tinha 7 cabeças, 10 chifres. Essas 7 cabeças eram um tipo de 7 nações que existiram e ainda existe com domínio do mundo todo. Primeira cabeça, Egito. Segunda cabeça, Síria. Terceira cabeça, Babilônia. Quarta cabeça, os medos e os persas, que era um só governo. Quarta cabeça, Alexandre o Grande, a Grécia. No livro de Daniel, capítulo 7 e o 17, fala que eram também 4 animais. Nos animais não está representado aqui, nas primeiras cabeças, como Egito e Síria. Não está a representação de animais nessas 2 nações, nesses 2 impérios. Mas aparece, de Babilônia a seguir, aparece os animais. Babilônia, leão.
No livro de Daniel, esse leão tinha 2 asas. Medos e persas de Ciro e Dario tipificava o urso. Grécia tipificava um leopardo com 4 asas. O quarto animal, João olhava e via uma besta. Ele não soube dimensionar, entender, porque aquela besta, em um só animal, tinha a aparência de leão, de urso, de leopardo. Imagina um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Ele não soube dar nome, então ele disse a besta. O quarto animal era uma tipologia de Roma. Vemos ao longo da história esta profecia se desenrolando sobre a humanidade. Vamos analisar uma coisa. Essa besta é um tipo de um sistema mau e diabólico de governo que tinha 7 cabeças. Fala também de 7 impérios. É claro que tem vários impérios ainda hoje, como China, Rússia, Coreia, Turquia e outros impérios, mas a Bíblia menciona apenas 7 impérios, 7 cabeças. Esse império é um conjunto de nações que iria deixar o seu legado, a sua marca no mundo todo. E na profecia bíblica, quando vemos aqui no livro de Apocalipse 13, diz o seguinte: uma de suas cabeças foi ferida como ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Qual foi a cabeça ferida de morte? No sonho de Daniel, a cabeça que viria a ser ferida de morte era a quarta cabeça. Roma imperial e Roma papal. No começo, Roma imperial, com seus imperadores endeusados, e a história é cruel, mataram muita gente, perseguindo os cristãos, atiçando fogo nos cristãos, levando o cristão para as arenas, para os leões devorarem. A história de Roma é terrível. Mas o tempo do Império Romano se passou, aí veio o Império Papal. Esse quarto império, ele se dividiu. Chegou nesse quarto império a ferida de morte, este império morreu, Império Romano. Roma imperial morreu. Mas as suas leis, os seus costumes dominam o mundo até nos dias de hoje. E o que vemos aqui na Bíblia Sagrada? A profecia se desenrolando para todos os seres humanos. Quem quiser entender, a Bíblia diz, quem quiser, entenda. Deus quer que os seres humanos entendam, compreendam a sua palavra, compreendam as profecias. Mas a revelação da profecia bíblica é para os seus servos, que aplicam o seu coração em estudar e examinar as Escrituras. Olha o que vemos agora. O Império Egípcio passou, o Império Assírio passou, o Império Babilônico passou, o Império dos Medos e dos Persas passaram. Roma imperial também se passou, foi ferida de morte e morreu.
Mas segundo as Escrituras, aqui está dizendo que ela será restaurada, será curada novamente. E quando isso vai acontecer? Num futuro próximo. Olha o que está para acontecer no mundo todo. A igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada da terra. Israel entrará em caos, porque a Bíblia diz que o mundo vai ficar em um caos e quem vai sofrer muito mais é o povo judeu, porque rejeitaram Jesus Cristo. Mas o último dos impérios, que é o Império Europeu, vai ser formado depois do arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja será levada, arrebatada antes da grande tribulação. Dias ou semanas ou meses depois, os Illuminatis, os donos do mundo, irão fazer uma reunião de urgência e de emergência com os governos deste mundo, em especial os governos europeus. Isso está na Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 17 e o verso 12. Olha o que está escrito. Quero ler. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A besta ainda não chegou, já está por aí, mas ainda não foi apresentada para o mundo. O arrebatamento vai acontecer. O mundo vai ficar em polvorosa, em especial a política mundial. Vão convocar as potências, os presidentes, em especial da Europa, para fazer uma grande reunião, acredito que seja na ONU. E nesta reunião, 10 presidentes vão ser eleitos, 10 bases para os governos do mundo, e junto com esses presidentes, vai ser apresentado o anticristo, a besta, o iníquo, o homem do pecado, para tomar as rédeas deste mundo. Há muitas palavras proféticas sobre isso na Bíblia. E isso que vai estar acontecendo é exatamente aquilo que está no livro do Apocalipse, capítulo 6, do 1º a seguir. Um homem tomará as rédeas do mundo para os governos da terra. E ele vai propor, em especial, nesta reunião de urgência e de emergência, vai fechar um pacto com várias nações, em especial ao povo judeu. O que mais o povo judeu quer é um templo, porque há quase 2000 anos atrás perderam o seu templo. Eles usam apenas um muro para fazer as suas orações e lamentam a caída do templo no século I. O anticristo vai propor isso para eles e vai propor ainda mais. Se vocês firmarem uma aliança comigo, eu vou cessar a guerra entre vocês. Porque esta guerra de árabes e de judeu é antiga. Aquilo que está acontecendo lá agora, o Hamas atacando Israel, o Hamas não representa todos que estão ali na faixa de Gaza, não. O Hamas é um grupo rebelde e o desejo deles é exterminar Israel. Isso é uma rixa antiga. Todos aqueles que estão ali
tomando a posse das terras na faixa de Gaza, eles são árabes. Eles são filhos de Abraão. Os judeus também são filhos de Abraão. Mas eles são filhos da empregada com Abraão. Os filhos legítimos, os judeus, são filhos de Sara e de Abraão. Esta guerra é antiga, essa rixa é antiga. E quem vai cessar essa rixa, essa guerra lá, é o anticristo. A besta é um sistema, e quem está por trás desse sistema é o dragão, é Satã, é Satanás, que está por detrás do sistema besta. O sistema é o império de 7 nações, que desde os primeiros tempos até o nosso tempo está dominando sobre o mundo. É claro que não é mais o Egito, não é mais a Síria, não é mais a Babilônia, não é mais a Grécia, não é mais Roma imperial, porque ela morreu, o Império Romano morreu. Mas na profecia diz que esse império seria curado, restaurado. Na profecia diz que esse império iria reviver e está perto de reviver. E esse império vai reviver. Mas para reviver, a igreja precisa ser tirada desta terra. Haverá então uma reunião com esses acordos, acordo de paz, o legítimo acordo de paz acontecerá depois do arrebatamento da igreja. E nesse acordo, 10 impérios, 10 reis irão assumir, 10 presidentes irão assumir, e junto com eles, o anticristo. E esses 10 presidentes vão delegar os seus poderes, os seus domínios para o anticristo. Porque está escrito na profecia que ele saiu, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Ele saiu com arco. Jesus Cristo não usa arco, Jesus usa espada. Aquilo que está lá no Apocalipse capítulo 6 não é Cristo ali. É o anticristo que vai tomar os domínios de Israel e praticamente do mundo todo. O mundo vai passar por um caos sem precedente. A igreja fiel não estará aqui. Aí você me pergunta, pregador, e como está escrito aqui, nesta palavra profética, exatamente aqui no versículo 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencer. Muitos pós-tribulacionistas estão ensinando que os santos aqui é a igreja. Não, não é. Os santos aqui é o povo judeu. E o povo rebelde que não foram arrebatados vai passar por este caos, pela grande tribulação. Esses que são os santos, aqui no livro de Apocalipse 13, 7. Isto aqui não é a igreja. Porque a igreja já estará nos céus. Porque tem 2 tempos aqui. Jesus Cristo veio para tratar com os judeus. Jesus Cristo viveu 33 anos e meio debaixo do Velho Testamento, cumprindo a lei. Jesus Cristo morreu. E no momento em que ele ressuscita, ele dá legalidade ao Novo Testamento, muda-se as leis, os pactos, muda-se os cultos. Porque as leis, os pactos, os cultos,
os sacerdócios era exclusivo